Essa é a nossa quinta mensagem na série A Identidade do Servo de Deus, que é uma exposição do Evangelho de Marcos. Na semana passada eu compartilhei com vocês a história de quando Jesus vai para Cafarnaum e lá entra numa sinagoga acompanhado de seus primeiros discípulos. Também lá, um indivíduo possesso de um espírito imundo demonstra conhecer Jesus tanto a sua humanidade quanto a sua divindade. Ele tanto diz Jesus de Nazaré quanto o Santo de Deus. Nessa história, o público se admira com a autoridade que Jesus apresentou, tanto no ensino da palavra de Deus quanto na expulsão do demônio. Essas notícias se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. E como eu gostaria que essas notícias também se espalhassem rapidamente pela região de Paulo Afonso. Com certeza, essa é uma das razões para eu estar em Paulo Afonso, fazer com que essas notícias se espalhem. Não é meu trabalho convencer as pessoas sobre Jesus, sobre o valor da morte dele, sobre o significado da ressurreição dele. Meu trabalho não é o convencimento. Isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. Meu trabalho é explicar a razão da minha esperança. É anunciar o Evangelho, é deixar o mais claro possível o que a Bíblia diz. Mas sabem, essa não é uma tarefa exclusiva minha. E se eu achasse que não preciso de ajuda, então até minha oportunidade de compartilhar o que eu tenho aprendido da palavra de Deus com vocês precisaria ser questionada. Cada um de nós que já creu em Cristo tem a alegre, mas muitas vezes difícil, tarefa de noticiar do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Os discípulos acompanhavam Jesus para conhecê-lo e aprender dele. Depois da morte de Jesus, mais precisamente depois da ascensão de Jesus, os discípulos, eles se tornaram os principais veículos do anúncio dessa mensagem que traz esperança e vida eterna aos que creem. E eu quero mostrar para vocês o que acontece quando compartilhamos a nossa fé, quando apresentamos o Evangelho. Quero mostrar para vocês com uma perspectiva histórica. E eu peço para que não se atentem às quantidades das religiões aqui. O foco é mostrar o que acontece quando compartilhamos as nossas convicções, a nossa fé. Nascimento de Krishna, hinduísmo. Nascimento de Abraão, judaísmo. Conquista de Canaã, Jerusalém é saqueado. Nascimento de Buda. Budismo e hinduísmo embaixo. A morte de Jesus. Cristianismo. Nascimento de Maomé. Islamismo. A conquista muçulmana. Reconquista, as cruzadas. Missões, a expansão do cristianismo. A fundação de Israel, expansão judaica.
Como eu disse, eu adoraria ver essa mesma notícia do versículo 28 do primeiro capítulo de Marcos sendo dita a respeito de Paulo Afonso. O que você tem feito para que essa boa notícia da salvação se espalhe rapidamente pela região de Paulo Afonso? Existem várias razões para alguém que se diz cristão não compartilhar da fé, não testemunhar da salvação oferecida por Cristo. Medo, vergonha e ignorância estão entre as principais razões. E entre as piores justificativas, com certeza está o eu não tenho tido oportunidade. Na semana passada, eu lhes convidei para participarem de um grupo de discipulado, se lembram? Aliás, eu fico muito contente pelas respostas positivas sobre o desejo e a possibilidade de fazer parte de um grupo de discipulado. E se você não estava aqui na semana passada e tem o desejo de fazer parte de um grupo de estudo bíblico pequeno, de no máximo 4 pessoas, para caminharem juntas durante algum tempo, aprendendo e vivendo a vontade de Deus. Não vai embora daqui sem antes falar comigo, tá ok? Eu terminei o nosso tempo na semana passada com esse slide, dizendo que um dos temas principais do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, é justamente o discipulado. Os discípulos de Jesus, eles estavam com Jesus, quando ele entrou na sinagoga. E viram e ouviram o que aconteceu por lá. Eles tiveram, segundo apresenta Marcos, a primeira impressão da verdadeira identidade de Jesus, que mostrou a sua autoridade no ensino e contra Satanás e sua tropa. Eles saíram da sinagoga quando Jesus também saiu, como diz no versículo 29, veja. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Mais uma vez, o texto enfatiza a coletividade. Eles saíram, eles foram, todos eles foram à casa de Simão e André. Lembre-se que Simão é Pedro, é o apóstolo Pedro. Era bem provável que a casa de Simão e André fosse próxima da sinagoga. E um aspecto relevante para pelo menos agora somente citar é que a forma como Marcos nos conta a história significa que ainda era sábado. Mesmo dia quando eles entraram na sinagoga, como apresenta o versículo 21. E é importante eu citar esse fato agora porque é algo que Marcos trará com mais detalhes no capítulo 3. Nesse nosso trecho de hoje, nesses versículos, Jesus cura a sogra de Simão num sábado, mas nenhum dos presentes, e Jesus faz isso de forma privada dentro de uma casa, nenhum dos presentes traz qualquer obstáculo e insatisfação pela ação de Jesus. Então, como essa cura aconteceu? Antes de eu apresentar a cura, deixa eu orar com vocês. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos e apreciarmos esse texto bíblico que nos apresenta ainda melhor a identidade do servo de Deus. Me ajude a ser claro, Senhor, naquilo que eu tenho aprendido e naquilo que eu gostaria que meus irmãos enfatizassem, os seus ouvidos e os seus olhos. E que essa ênfase, Pai, de fato seja Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu oro em nome de Jesus, dele. Amém. Então, antes de eu apresentar a cura, Marcos ele escreve que a sogra de Simão ela estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela, Jesus. Não sabemos exatamente qual doença causou a febre na sogra de Simão, especialmente porque febre naquele tempo era tida como uma doença independente, não como um resultado ou consequência de uma infecção ou algum problema de saúde que o indivíduo apresentasse. Hoje em dia, quando a Mila, por exemplo, apresenta um quadro febril, nós suspeitamos de uma garganta inflamada, ouvidos inflamados. Naquela época, eles não faziam essas associações. Seria como ir ao médico para ele dizer... você perguntava para ele, qual a doença, doutor? Ele diria, você tem febre. Como nós já sabemos, Simão era discípulo de Jesus. E nesse texto, a sogra dele é apresentada como alguém que está doente. E se ele tem sogra, então ele era... isso, casado. Isso é óbvio, né? Quem tem sogra tem esposa.
Mas é interessante que as lições dessas obviedades muitas vezes passam desapercebidas. Nesse caso, talvez todos nós, talvez influenciados pelo sistema teológico mais difundido no Brasil, da Igreja Romana, associamos devoção a Deus a ser solteiro ou a nunca se casar. Simão Pedro, esse que tem sogra, portanto era casado, a esposa dele é citada também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 5. Ele, Pedro, que se tornou apóstolo do Senhor Jesus e não diminuiu sua devoção, seu serviço e nem a sua santidade porque era casado. Aliás, Pedro é um dos apóstolos de Jesus de mais destaque nas Escrituras e na tradição. Aliás, o Evangelho de Marcos é bem provável que o apóstolo Paulo seja o cara por detrás desse livro, ainda que na caneta ou na mão de Marcos, na, na concepção e nas ideias, como apresentada pelo apóstolo Pedro. Então, tomem cuidado para não achar que a condição de um solteiro, no que tange a qualidade de discípulo de Cristo, é melhor do que a de um casado. Isso não é verdade. O que é verdade é que alguém solteiro não possui as responsabilidades que alguém casado tem. Isso não significa, como eu disse, ser menos discípulo. Tanto alguém casado quanto alguém solteiro possui condições de igualmente servirem a Deus, nenhum deles sendo mais santo do que o outro por causa disso. Então, voltando ao foco do texto, Marcos diz que alguns dos discípulos, se não todos, falaram da sogra de Simão para Jesus. Afinal de contas, eles já tinham vivenciado a autoridade que tinha, ou seja, o poder que nele, em Jesus, havia. Então, ele se aproximou dela, diz Marcos 1,31, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Essa é a história mais curta de um milagre contado por Marcos. Jesus chega perto da sogra de Simão, pega na mão dela, ajuda ela a se levantar e pronto. A febre já não existia mais. Quem é que nunca teve febre? Acho que nem a Valentina, com menos de 1 ano de idade, sabe o que é não ter apresentado febre. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós sabemos que estar com febre é algo desconfortável. Mas você sabe também que leva algum tempo para recuperar força e energia para termos disposição para voltar ao trabalho. Nesse caso, a febre deixou a sogra de Simão e ela já estava disposta, servindo. Estava 100%. Não havia nenhum sinal de fraqueza e normalmente esperada no tempo de recuperação. E eu acho muito interessante que isso tenha sido relatado por Marcos. Acho interessante que isso tenha sido relatado logo no começo do livro de Marcos, no evangelho dele. Não muitos versículos atrás, aí no capítulo 1, para ser mais exato, entre os versículos 14 e 20, Jesus chama seus primeiros discípulos para segui-los, para aprenderem, eles que eram pescadores de peixes, a serem pescadores de homens. Nós não sabemos a condição de nenhum outro discípulo. Se casado ou solteiro. Sabemos somente a respeito de Simão. Algumas vezes eu já imaginei o que significava para as famílias dos discípulos terem esses homens por algum tempo viajando, fora de casa. E essa passagem responde uma preocupação que eu já tive. Como essas famílias eram supridas? Em especial Simão, ele possivelmente começa a entender que esse Jesus era ainda mais poderoso do que ele tinha notado na sinagoga. É possível que essa história tenha sido exemplar para os discípulos, aqueles que já estavam com Jesus, no que tange o cuidado de Deus pela vida das famílias deles. Jesus não chama os discípulos e os deixa descuidados. Jesus chama e cuida de tudo o que é necessário para que cada um que ele chamou cumpra a sua função no seu reino, no reino de Jesus, que, como vimos, havia sido inaugurado.
Eles ainda estavam em Cafarnaum e durante um tempo ficariam pela região. Mas quando estes pescadores de peixes se afastassem de seus lares, eles saberiam que suas famílias estavam providas, que elas teriam necessário para que eles continuassem a lição de como se tornar pescadores de gente. Nenhum de nós aqui foi ou será convidado ou convocado para ter a função que aqueles homens chamados por Jesus tiveram. Isso foi exclusivo para eles. Nenhum de nós será chamado por Deus para nos tornarmos apóstolos de Cristo. Apesar do que ouvimos hoje, apóstolo como foram os discípulos de Jesus, somente os que foram discipulados diretamente por Cristo. O que podemos ser, o que devemos ser, todos nós, pescadores de gente. E sem medo que seremos abandonados por Deus. O trecho que estamos verificando hoje é algo exclusivo para os discípulos de Cristo. Mas veja a promessa de Jesus relatada por Marcos, mais adiante, no capítulo 10, versículos 29 e 30. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Em 2010, eu deixei Campinas, São Paulo, para servir a Deus na Paraíba. Eu não tinha casa própria, mas deixei lugares especiais. Deixei uma irmã, além das várias irmãs e dos irmãos que não eram de sangue, feitos pela amizade, confiança e unidade. Meu único filho, na época, me acompanhou. Deixei minha mãe e meu pai, de quem eu sinto bastante saudades. Eu fiz isso por causa do Evangelho. E não digo isso em tom de arrependimento, muito menos em tom de quem quer receber uma coroa de louros dourados, de arrogância. Eu digo isso para ilustrar que eu já comecei a receber o que Jesus prometeu. Ainda que eu sinta que minha mãe e meu pai sejam insubstituíveis, eu percebo como pessoas daqui muitas vezes desempenham os papéis deles, dos meus pais, da minha irmã, na minha vida e na vida da minha família. A proximidade de alguns de vocês conosco é visivelmente o cuidado de Deus por nós. E a possibilidade de vivermos numa casa onde podemos receber amigos e amigos para estudar a palavra de Deus também é parte desse cuidado. Nenhum pescador de peixe que deixar seu meio, seu mar por causa de Jesus e do Evangelho, ficará sem receber, a partir desta presente época, as bênçãos consequentes de se tornar pescador de gente. Então o texto de Marcos diz ainda no final do versículo 31 que a sogra, a febre acabou de deixá-la e ela começa a servi-los. Esse é um ponto interessante, essa resposta, essa atitude da sogra de Simão, assim que foi curada. Ela começou a servi-los. Não pense que isso tem qualquer conotação de depreciar a mulher. Ela é a mulher que está servindo. Pelo contrário, essas mesmas palavras, ou essa mesma palavra que traduz aqui servi-los, foi usada para descrever os anjos que serviram a Jesus no deserto quando ele foi tentado. Também é a palavra-chave que descreve a característica de alguém importante. Lá em Marcos 10, versículo 43, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. Nesse texto de Marcos 10, o próprio Jesus diz que ele, mesmo sendo quem ele era e é, o Deus em carne e osso, ele veio para servir, não para ser servido. Então a sogra de Pedro e Simão é apresentada como um exemplo de alguém que se beneficiou do poder de Cristo e por isso entendeu que deveria servir. Preste muita atenção nisso. Ela foi curada para servir. Ela não serviu para ser curada. Tanto ela quanto o endemoniado da sinagoga foram exemplos de muito o que Jesus fez naquele dia. De fato, ambos relatos servem como exemplos para ilustrar a abrangência da autoridade de Jesus em relação à aflição humana. Marcos 1,32 agora
Diz que ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. O povo levou a Jesus. Então, quando termina o sábado, muitas pessoas acabam levando os seus doentes, essas pessoas possessas, para que Jesus as cure. Afinal de contas, como vimos no versículo 28, as notícias a respeito de Jesus não espalhavam, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam rapidamente por toda a região. Acho interessante como Marcos distingue doentes de endemoniados. Nem toda doença era ou é causada por um poder satânico ou demoníaco. Porém, como vimos, independente da fonte do problema, Jesus é a fonte para a solução. Ora por meio de milagres, como no caso da sogra de Simão, ora pela criatividade, inteligência e capacidade que ele atribui ao ser humano. Mas e se eu lhe dissesse que essa não é a principal obra de Jesus? E se eu lhe dissesse que o propósito ministerial de Cristo não era curar as pessoas de seus sofrimentos e aflições, como doenças e espíritos imundos? Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Ainda assim, a fama de Jesus só crescia. E como de alguém que efetivamente curava várias doenças e expulsava demônios. Jesus estava ficando famoso. Ele já era muito popular como um grande curador de doenças e alguém que expulsava demônios. Mas será que a popularidade dele representava genuinamente quem ele era? Por qual razão ele não deixava que os demônios falassem sobre sua identidade? Eu não creio que devemos ler esse texto como um relatório unicamente positivo, como se fosse um relatório para dizer do sucesso ministerial de Jesus logo de cara, logo de início. Percebam que o povo vinha até Jesus não por entender quem ele realmente era, pela glória que ele tinha, pelo louvor que era dele, pelo fato de ser Deus. Elas vinham por causa dos rumores que escutaram sobre ser Jesus um milagreiro, alguém capaz de curar doenças e expulsar demônios. Jesus veio, como dito no versículo 15, para apresentar o reino de Deus e convocar pessoas ao arrependimento, ou seja, para que mudassem suas opiniões, para que percebessem que eram pecadores e precisavam de um Salvador. E nós sabemos quem é Ele, Jesus de Nazaré. Ao invés disso, ou seja, ao invés de arrependimento, as pessoas nesse contexto buscavam alívio para suas dores e aflições. Meramente isso. Elas falharam em perceber o significado da autoridade de Jesus em seu ensino e contra os poderes demoníacos. Claro, compassivo como Jesus era e é, ele cura aqueles que lhe procuram, mas esse não é o seu propósito principal. E eu não estou dizendo que ele não deveria aliviar o sofrimento das pessoas. O que eu estou dizendo é que o principal objetivo de Jesus é um alívio eterno, não um alívio temporal. É um alívio eterno para o sofrimento humano, não um alívio temporal. O alívio temporal deveria e deve ser observado como características que autenticam o ministério de Jesus. É aquele que é capaz de ensinar com tamanha autoridade, aquele que é capaz de expulsar demônios como ele faz, aquele que cura como fez com a sogra de Simão. Esse, com tamanho poder, somente pode ser o Messias, o ungido de Deus prometido conforme os profetas do passado. Então, de novo, por que ele não permitia que os demônios dissessem quem ele era? Uma resposta mais adequada a essa pergunta será melhor vista quando chegarmos no capítulo 8 de Marcos. Por agora, entendo que a resposta a esse assunto é bastante complexa e não é diretamente respondida por Marcos em seu livro. Então, sobrevoando a questão, eu diria que tem 3 argumentações plausíveis e uma não exclui a outra.
A primeira possível razão, ela está associada ao significado de Messias. Os judeus, eles tinham a expectativa de que o Messias lideraria seu povo para libertá-los da opressão romana. E nesse cenário, se isso fosse divulgado, Jesus poderia ser compreendido como um inimigo de Roma, um adversário iminente contra os Césares. Os Césares são os imperadores de Roma, um por vez. Uma segunda possibilidade é a descrição do Messias como o servo do Senhor, como diz em Salmos, como diz também em Isaías. Aliás, Mateus é quem detalha isso no capítulo 12, a partir do versículo 15, no evangelho dele, porque quando ele responde essa questão do porquê Jesus não permitir que os demônios falassem a seu respeito, Mateus faz uma citação de Isaías, tá? Bem no trecho onde fala a respeito do servo do Senhor. Então, uma característica do servo do Senhor. Em terceiro lugar, somente depois da morte consumada de Jesus é que seria possível dizer verdadeiramente quem Jesus era. Antes disso, as ideias eram prematuras. Então, esse Jesus que os demônios sabiam quem era, mas o povo começava a conhecer, ele de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos, ele registra 3 momentos de Jesus orando em seu livro, e esse é o primeiro desses 3 momentos. Todos esses momentos são noturnos e em lugares de solitude. Também todos eles são momentos em que Jesus estava diante da possibilidade de perder o foco do propósito da sua missão na Terra. Em outras palavras, momentos de oposição ao mistério de Jesus. Ao ministério de Jesus. Mas que oposição Jesus tinha ao seu ministério aqui, nessa história? Responder a essa pergunta é responder o porquê de eu achar, e eu não sou o único, que curar e expulsar demônios não eram as principais obras de Jesus. Não é por menos que Jesus se desloca para um lugar em que podia estar sozinho e ora ao Pai. Jesus não fazia nada que não tivesse debaixo da vontade do Pai e a sua decisão. Ainda que ele pudesse ser tentado a fazer outra coisa, sempre foi fazer a vontade do Pai. E por estar sozinho, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus, por que você está aí sozinho? Tem um monte de gente para ser curada, tem um monte de gente que precisa de você para expulsar os demônios. Todos estão te procurando. Minha gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o porquê das pessoas buscarem Jesus? Deixe-me ilustrar com outra situação, mas agora como relata o apóstolo João. No capítulo 6, versículos 1 e 2, ele escreve: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Não são poucas as comunidades cristãs que vivem oferecendo milagres para encherem seus espaços. Pessoas querendo aliviar ou sanar seu sofrimento, e isso é humano, isso é desejoso, é inerente de quem nós somos. Elas acabam buscando um Jesus milagreiro ao invés de um Jesus que morreu em nosso favor, no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, ou como expiação, como algo que apaga a nossa culpa perante Deus. Fazer milagre faz parte do ministério de Jesus, e eu creio que ele ainda opera milagres. Todavia, os milagres não são apresentados na Bíblia como um fim, mas como um meio. O meio de saber exatamente quem é Jesus. O meio de entendermos, ou para entendermos, a identidade do Cristo e nele crer. E voltando ao nosso texto,
ao afirmar para Jesus que todos estavam lhe procurando, Jesus responde: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Por que Jesus não atendeu o pedido de seus discípulos? Por que Jesus não ficou com a multidão que crescia no desejo de tê-lo presente em seu meio? As pessoas e os discípulos não percebiam que toda a autoridade que Jesus tinha, todo o poder que Jesus tinha, não era meramente para curar as pessoas e expulsar demônios. Pregar era parte da sua principal missão. Pregar o quê? Nós já vimos no capítulo 1, versículo 14, que Jesus proclamava as boas novas de Deus. Ele pregava a notícia que todos precisavam ouvir e crer para desfrutar do reino de Deus. Você conhece essa notícia? Você conhece o conteúdo dessa pregação? Os cidadãos de Cafarnaum não conseguiam associar as obras de Jesus com quem ele era, o Salvador, o Messias. E era necessário que os povoados vizinhos também vissem e experimentassem da autoridade e do poder de Deus, para que mais pessoas fossem curadas de suas doenças e demônios fossem expulsos? Com certeza, sim, mas não somente. Era principalmente para ouvir as boas novas. Jesus disse: foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios, diz Marcos 1,39. A fama de Jesus aumentava. Primeiro ele curou a sogra de Simão, depois toda a cidade se reuniu para Jesus curar, e agora, depois da casa, depois dessa reunião na porta da casa, agora o texto diz que ele percorria toda a Galiléia, ou seja, toda aquela região a oeste e norte do mar da Galiléia. Com qual propósito? Ele não deixou de expulsar os demônios, mas agora, com clareza, apresentou para os seus discípulos que expulsar demônios não era a sua missão principal, mas sim pregar. Por que pregar? Expulsar demônios e curar doenças não conduzem pessoas a se arrependerem de seus pecados, a entenderem quem Jesus verdadeiramente era. Pregar ensina que somos pecadores e carentes da salvação que Deus oferece. Isso sim conduz pessoas à fé que precisam ter para serem salvas. Não é por menos que Paulo escreve à igreja de Roma, algumas poucas décadas depois dessa história de hoje, aqui contada por Marcos, que a fé, ela vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida, é ouvida mediante a palavra de Cristo. As pessoas e os discípulos estavam atraídos pelos milagres que Jesus fazia. E isso não envolvia arrependimento. Tampouco envolvia a verdadeira fé que precisavam ter. E como um grupo cristão que quer expandir o reino de Deus na terra, nós devemos associar todas as nossas atividades com o foco de Jesus, com os olhos fitos nele. Nossas obras devem oferecer o amor de Deus, que não somente expulsou demônios e curou doentes, mas essa história, essa boa notícia, o Evangelho, que Jesus entregou sua vida para nos salvar da condenação do pecado. O nosso amor deve contemplar esse amor, de anunciar a salvação que deve ser ouvida. Essa mensagem que é a própria mensagem de Cristo. Eu disse a vocês, logo no começo dessa mensagem, que medo, vergonha e ignorância são algumas das principais razões para alguém não testemunhar da própria fé, de anunciar o Evangelho de Cristo. Com o trecho que vimos hoje, é notório que o conhecimento que a multidão tinha sobre Jesus, e mesmo o conhecimento que os discípulos tinham de Jesus, era incompleto, era insuficiente e, de alguma forma, até equivocado. Eles conheciam uma parcela da identidade desse homem, de Jesus, que definitivamente operava milagres, mas isso não era tudo. E o que chama mais a atenção, isso não era o mais importante.
O apóstolo João, de novo nele, no final do seu evangelho, ele deixa bem claro a razão pela qual ele escreveu o seu livro. E tem tudo a ver com essa passagem de Marcos, com o que está acontecendo, com essa afirmação de Jesus: eu vim para pregar. Veja, João 20, versículos 30 e 31, diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes, aqueles sinais que João relata na primeira parte do seu livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Perceba que então que os sinais miraculosos não são o fim pelo qual João escreveu seu evangelho. Ele escreveu sobre eles para que seus leitores notassem, percebessem a identidade de Jesus. Ele é o Cristo. E aí, crescemos nele, por quem ele verdadeiramente é, o Messias, o Filho de Deus. O resultado de se crer em Jesus, quem ele verdadeiramente é, ali ó, crendo, tenham vida em seu nome. Não são os milagres que devemos buscar em primeiro lugar, não são as curas. Nós devemos buscar Jesus, que operará milagres de acordo com a sua vontade. E a vontade dele é que todos nós preguemos o Evangelho a todas as criaturas. A vontade dele é que reconheçamos quem ele é e o adoremos. Ao contrário daquela história do menino que, ao invés de dar um abraço no pai que estava fora de casa, a trabalho, durante 6 meses, ele pegou o presente e foi direto para o seu quarto. Ao contrário disso, vamos abraçar o pai. Vamos nos lembrar que é mais importante o doador do presente do que o presente. Vamos orar para nunca nos esquecermos que quem Deus é muito mais importante do que aquilo que Deus pode dar. Oremos para que a cada dia nós saibamos com mais precisão quem é esse maravilhoso Deus e Salvador que temos. Senhor, muito obrigado. Nos ajude a cada dia sabermos mais quem é Jesus Cristo, a verdadeira identidade dele, e a partir daí percebemos a nossa necessidade que temos, a necessidade que temos de tê-lo como Salvador, de tê-lo como o nosso Senhor. Nos ajude, Senhor, a percebermos que não precisamos somente de curas como da sogra de Pedro, como do homem, do indivíduo possesso. Precisamos de uma cura que dura toda a eternidade. E para isso o Senhor precisa trabalhar no nosso coração. Nos salve, nos ajude. Eu agradeço por tudo isso que o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém.